Olá, eu sou a Tami Ganan. Eu sou graduada em Letras, Português e Francês pela Universidade de São Paulo e eu sou pesquisadora de narrativas brasileiras contemporâneas. Em 2015, eu criei o Literatami, que é uma plataforma de conteúdo literário multimídia independente, e é onde eu publico resenhas em vídeo e texto também, entrevistas com autores do Brasil e do mundo, mini documentários sobre editoras independentes e outros espaços também voltados à literatura. Eu sou mediadora do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que é um grupo online que já tem mais de 6 mil membros interessados por literatura brasileira contemporânea. E também sou administradora do perfil Biblioteca Ligiana, lá no Instagram, que é voltado à leitura, estudo e divulgação da obra da autora Lígia Fagundes Telles. E no momento eu também faço parte do júri inicial do Prêmio Oceano de Literatura de 2020. Eu não consigo começar de outro modo que não pelos gibis. Quando eu era criança, meu pai sempre trazia gibis da Turma da Mônica, e foi por eles que eu comecei a me apaixonar por histórias, que eu comecei também a enxergar ali a possibilidade de um dia trabalhar com literatura. E na minha adolescência eu era também muito introspectiva, e aqui na minha rua tem uma biblioteca municipal, e lá era o meu lugar favorito nessa época, então eu estava sempre por lá, sempre passeando pelos corredores, e os livros acabaram entrando na minha vida assim, desse modo. Eu nunca mais larguei, assim, eu sempre estava visitando e pegando livros emprestados, de amigos, da biblioteca principalmente, e aí quando eu vi, já fazia parte de mim. O que eu acho mais legal das bibliotecas são as surpresas que elas reservam. E eu sempre costumava visitar as bibliotecas sem ter nada em mente, assim, sem nenhum livro específico que eu quisesse ler. Então eu gostava muito de passear pelas estantes e buscando aqueles que me interessassem pelo título, pela capa. E com isso eu acabei até entrando em contato com várias coisas que não combinavam muito com a minha idade, por exemplo, mas também acabei conhecendo autores incríveis e foi também na biblioteca que eu comecei o meu passeio pela literatura brasileira. Eu lembro, acho que eu posso citar o livro Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, que me fascinou profundamente. E também foi pelas bibliotecas que eu conheci a Lígia Fagundes Telles, que é assim, o grande amor literário da minha vida. Então, esses são dois autores assim que me marcaram bastante nesse processo de visitar as bibliotecas. Eu acho que todos os momentos marcantes mesmo que eu tenho com a literatura, de alguma maneira estão relacionados com a ideia de encontro. A literatura por si já é um exercício de encontro com o outro, né, de entrar em contato com o outro, mas eu falo dos encontros presenciais mesmo, sabe, proporcionados pela leitura, pela literatura. Então, eu não posso deixar de falar de quando eu conheci a Lígia Fagundes Telles, que, se eu não me engano, foi quando ela estava fazendo 95 anos e a Academia Paulista de Letras preparou uma comemoração para ela e ela estava lá. E foi um momento, assim, realmente muito assim, inesquecível dentro da minha trajetória de leitora e da minha vida como um todo, porque foi ali que eu senti que havia a possibilidade de se tornar imortal pela literatura, sabe? A Lígia tem essa coisa de pedir que a gente a leia para que não a deixe morrer, e foi por meio desse encontro, desse dia, ouvindo ela falar tantas coisas importantes sobre o percurso dela até ali, e foi aquele momento, para mim, é um momento assim que sempre que eu lembro eu fico até emocionada. E um outro momento também de encontro extraordinário que a literatura me presenteou foi quando eu entrevistei a Silvia Federici, que é uma autora, uma feminista italiana que escreve teoria feminista. E eu lembro que quando eu já tinha lido a Silvia, né, naturalmente, e eu lembro que o livro dela, Caliban e a Bruxa, é um daqueles livros que realmente mudou a minha vida, assim. Eu mudei o meu modo de estar no mundo, eu mudei o modo com que eu olho para mim, olho para o outro, para as outras mulheres principalmente,
E estar ali com a Silvia Federici, apresentar o meu trabalho para ela e principalmente conversar com ela sobre o potencial revolucionário das artes foi uma coisa também que eu vou carregar comigo assim para sempre. E naquele momento também eu senti a capacidade de revolucionar pelo afeto e de construir esse afeto por meio da literatura. Então esses são 2 momentos muito marcantes da minha trajetória com a literatura. Mas todos os encontros que a literatura me proporciona, de alguma forma, fazem parte do que eu sou. Então, sempre me marcam em alguma medida. Bom, eu estava em 2014, eu comecei a cursar letras. E como eu comentei com vocês, eu era bem introspectiva, então eu era tímida bastante, não conversava muito com as pessoas. E estar ali na universidade foi um abriu portas para mim de um modo que eu não imaginava que houvesse nem essas portas. E entrar em contato com outras pessoas que estavam ali naquele ambiente com esse intuito de conversar sobre literatura, de pesquisar literatura, foi muito inspirador para mim. Mas ainda assim, eu não me sentia muito confortável em conversar, em falar na academia, porque é um espaço mais formal e eu sentia que não tinha, sei lá, bagagem o suficiente para falar sobre as minhas impressões sobre literatura naquele espaço. E mesmo assim eu seguia lendo muito e apaixonada por tudo aquilo que eu via, pelo trabalho dos professores, dos pesquisadores. E um dia, numa aula de estudos literários, introdução aos estudos literários, a professora falou sobre um autor francês que, por causa de um biscoitinho, acabou ativando uma memória involuntária que resultou em 7 livros imensos sobre o passado, sobre a memória dele. E eu achei isso incrível, eu não conhecia esse autor. Na verdade, o que me levou a fazer letras foi mesmo a paixão pelos livros antes de qualquer conhecimento teórico mesmo, ou até acúmulo de leituras, eu não tinha muito isso. Então eu não conhecia a maioria dos autores do cânone literário. E aí foi assim que eu conheci o Proust. Fui correndo para a biblioteca da faculdade, as bibliotecas têm um papel fundamental na minha formação como leitora, e fui lá buscar o Proust para conhecer. E me encantei por ele, fiquei apaixonada, essa foi a primeira maneira com que o Proust mudou a minha vida. O Proust já decidiu muitas coisas do rumo da minha vida, mas enfim. Por que ele mudou, né? Porque eu estava lendo Proust, aí a faculdade acabou entrando em greve, uma greve bem longa, e nesse período eu descobri, sem querer, navegando pela internet, que havia pessoas lendo Proust na internet. E aquilo, para mim, eu que não tinha ideia de que o Proust era esse autor tão grandioso que é, fiquei assim surpresa, falei, nossa, que maravilha, tem mais gente lendo Proust, vou ver o que é isso, tal. E aí foi assim que eu conheci esse mundo dos canais literários, né, no Instagram e no YouTube. E eu passei a greve quase toda assistindo sem parar os vídeos de pessoas falando sobre literatura na internet. E eu me sentia desse modo um pouco até acolhida, e eu sentia que aquele espaço me dava mais abertura para conversar de forma informal e mais apaixonada sobre literatura. Então, isso foi no final de 2014 e em março de 2015 eu tomei coragem e publiquei o primeiro vídeo no Literatame. Então, foi assim que o canal começou. Começou pelo YouTube, também junto com o Instagram. Agora, hoje, eu me reconheço como uma comunicadora da literatura e eu gosto muito desse termo porque é mesmo esse esforço de comunicar o que os livros me causam que me move, assim, essa intenção de que esse diálogo desperte no outro algo mobilizador em direção aos livros. Então, o que eu tenho aprendido bastante nesse processo é que um dos passos mais importantes do trabalho de comunicação na internet é facilitar a mensagem, entendendo que facilitar não é a mesma coisa que simplificar, né? Mas que compreende garantir que o seu discurso chegue de maneira efetiva até o outro. Então, e eu digo isso porque, por exemplo, eu também escrevo textos críticos, eu publico textos críticos no site do Literatame, às vezes em outros
periódicos. Eu gosto muito de trabalhar com crítica literária e adoro ler suplementos literários, jornais, revistas especializadas em literatura. Mas eu sei que essas publicações têm um público mais específico, que dificilmente alguém cai desavisado no suplemento literário, que existe um direcionamento maior. E só que nas redes sociais isso é comum as pessoas caírem desavisadas em um vídeo ou brotar alguma coisa quando a gente está passando ali, rolando o feed, brotar alguma coisa inesperada. E então é importante trabalhar no sentido de captar a atenção, inclusive de quem acaba caindo ali sem querer, sabe? De quem acaba entrando em contato com seu conteúdo de forma involuntária, digamos assim. E isso se a sua intenção, claro, for furar a bolha e dialogar com quem não é o público-alvo das publicações mais acadêmicas, digamos assim. Então, eu acredito que esse é um dos maiores desafios e também um dos maiores motivadores assim, do meu trabalho como comunicadora em meios digitais, reconhecer as especificidades de cada suporte e também conseguir transmitir a minha mensagem no formato adequado e de um modo cativante. E eu acho que isso, pensando assim no assunto literatura, que costuma vir travestido dessa aura mágica e inacessível, é ainda mais importante que a gente, como comunicadora de literatura, tenha em mente que é preciso chegar até o outro. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que não começou como um trabalho, depois também agora, com o passar do tempo, eu fui enveredando para a literatura brasileira contemporânea, também seguindo ali o caminho da minha pesquisa na academia. E hoje eu trago, então, esse tema com bastante cuidado, mas também com bastante paixão, com bastante afeto, para chegar até o outro. Eu gosto de tratar dessa forma como uma plataforma multimídia, porque não é só o canal, também não é só o Instagram, também não é só o Facebook, mas é tudo isso. E, como eu falei, esse é o maior desafio que eu tenho hoje, é conseguir adequar minha linguagem para cada um desses meios, mas tem dado bastante certo porque a gente acaba chegando a mais gente, né? Assim, tem pessoas que preferem ler textos mais formais, e aí tem o site para isso, tem pessoas que preferem assistir a vídeos mais informais, às vezes mais curtos também, tenho trabalhado mais nisso. E com essa multiplicidade de suportes, eu espero também conseguir trazer bastante da multiplicidade de vozes narrativas que compõem a literatura, para a gente fugir um pouco só daquele ideal do cânone. É um processo que eu tenho buscado cada vez mais, também me apropriar de narrativas plurais, para entender melhor o meu entorno, e esse foco na publicação independente, na publicação de literatura brasileira. Então eu tenho, por exemplo, lá no canal, além dos vídeos de resenha, eu tenho também o quadro Papo de Editora, em que eu visitava, agora por conta da pandemia não está dando ainda, mas enfim, eu visitava editoras independentes, primeiro aqui em São Paulo, porque é mais fácil para mim, eu não recebo por isso, né, monetariamente, então saía do meu bolso, e eu visitava aqui as editoras da cidade mesmo, editoras independentes, para tentar levar ao público, criar essa mediação, ser essa mediadora entre o público e a editora. E foi um quadro, assim, é um quadro pelo qual eu tenho muito carinho e que o público também gosta muito, porque a gente, como leitor, tem curiosidade para saber como é que aquele livro se faz, né? Como é que ele chega até a gente. Então, estar ali em contato com os editores, captando imagens dos trabalhos que eles fazem até o livro chegar a ser livro, é muito bacana. Eu adoro essa parte também da produção de vídeos. Um outro quadro que eu tenho é o quadro de entrevistas, em que eu converso com autores não só do Brasil, também já conversei com autores de outros lugares do mundo, como, por exemplo, a Silvia Federici, que eu comentei aqui, mas principalmente do Brasil, autores que estão produzindo agora, porque é importante a gente olhar para o que está sendo feito agora, tão importante quanto olhar para o passado é olhar para o presente. Então, também gosto de ser mediadora nesse processo entre autor e leitor, é uma coisa que eu adoro. Um outro quadro também que eu trouxe para o canal recentemente é o quadro de Não é Ficção, ele chama Não é Ficção, então eu trago livros de não ficção
que isso foi uma demanda que surgiu de mim mesma, essa necessidade de ler mais não ficção, também para tentar compreender melhor meu entorno. E o quadro Mais Poesia, que é um quadro em que eu trago mais poesia para o canal. Existia muito esse pedido das pessoas que me assistiam, que sentiam falta de mais abordagem de literatura, de poesia nos canais literários. E para mim sempre foi também muito difícil tratar da poesia, porque por uma questão de formato, essa coisa de tentar abarcar a profundidade do gênero, mas tem sido também muito legal. Então, eu vou trabalhando essa vantagem do trabalho independente também, né? Você pode criar a sua própria curadoria e trabalhar de acordo com aquilo que você considera importante. Para mim, uma das coisas mais importantes é ouvir o todo. Então, acho que o Literatame caminha nesse sentido de buscar o que está, não só o que está no centro, mas também o que está às margens, e com aquilo que eu tenho, que eu posso fazer, trazer divulgação e público para essas iniciativas que eu considero super importantes. Esqueci de falar de mais um quadro também, que é o Itinerários, que é um quadro que também eu tive que parar praticamente no início por conta da pandemia, mas que nesse quadro eu busco traçar uma espécie de mapa de iniciativas literárias ao redor do Brasil. Comecei também em São Paulo, mas eu visito livrarias, bares, bibliotecas, espaços que de alguma forma dialogam com a literatura, para mostrar que a literatura também não é só o livro. Então eu acho que é isso é o que move assim, essa plataforma multimídia, a multiplicidade mesmo. Eu diria que o saldo é muito positivo dessa interação. Como eu disse, é isso que me move. Não faz sentido eu ficar conversando sozinha, eu ligar a câmera e falar só para mim. Não é essa a minha intenção de forma alguma. As redes sociais podem ser um pouco traiçoeiras, porque a gente se sente muito no dever de estar ali o tempo todo. Existe toda uma responsabilidade envolvendo a criação de conteúdo, que é uma responsabilidade que eu levo muito em conta. Então, às vezes é difícil conseguir manejar tudo, no sentido de manter também a sua vida pessoal um pouco reservada, né? E as pessoas respeitarem esse espaço, mas de um modo geral é um saldo muito positivo, e principalmente porque eu estou trabalhando com aquilo que eu amo, né? Então poder ter esse contato com o outro, de alguma forma tocar o outro e ser tocada também de volta por meio da literatura, é muito recompensador, assim, é realmente um privilégio, eu diria. E poder levar a literatura para outros caminhos, né? Sair ali só da academia, que, assim, a academia é importantíssima para mim, assim, mudou a minha vida mesmo. E eu acho que também aí existe um papel de responsabilidade do comunicador, no sentido de mostrar que esse espaço da academia é acessível para todo mundo. E se não deveria ser. Então, que a gente consiga abrir essas portas através da internet é algo que já vem acontecendo e que também eu tenho muito em mente quando eu estou em contato, quando eu estou interagindo com o público que me acompanha. E é maravilhoso, a gente vai criando laços de amizade mesmo, eu vou reconhecendo. Às vezes eu nem conheço as pessoas pessoalmente, mas eu conheço ali bastante da história delas, porque a gente está sempre em contato. Então, isso, sem dúvidas, é a melhor parte do trabalho. Bom, o canal não começou com intenções profissionais. Eu tinha o meu único desejo era compartilhar minhas experiências literárias, compartilhar aquilo que os livros provocavam em mim, para tentar também provocar isso no outro. E só que com o passar do tempo eu fui gostando muito desse trabalho e eu fui dedicando muito tempo a ele. E eu estava na faculdade ainda, então eu tinha esse privilégio também de contar com a ajuda financeira dos meus pais, eu podia me dedicar a isso, né? Só que no início desse ano, 2020, eu percebi que eu estava gastando muito dinheiro para trabalhar e eu tinha que trabalhar com outras coisas. Eu estava dando aulas particulares de português, de inglês, tentando me virar ali para conseguir meios para continuar gravando meus quadros itinerários, papo de editora, que demandavam gastos com transporte, com alimentação, e também os próprios vídeos internos, né, exigem da gente que a gente
pague pelo programa que edita o vídeo, é equipamento. Então, assim, tem todo um gasto, sem contar o tempo, né, a nossa mão de obra mesmo. Então, eu acabei sendo confrontada aí por essa realidade dura de não conseguir mais, se não houvesse uma ajuda. Só que eu não queria perder essa independência, essa autonomia que permite que exija autenticidade no meu trabalho. E aí, então, no início do ano, quando o Literatame completou 5 anos, eu me abri assim para os meus inscritos, para os seguidores, para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Fui bem honesta com eles, falei que não daria para continuar dessa forma e que se eu podia contar com o apoio deles e para essa plataforma de financiamento coletivo que já tinham me indicado várias vezes, eles mesmos, né? As pessoas mesmo que acompanham o canal já tinham falado várias vezes para eu tomar essa iniciativa, mas eu não me sentia confortável para isso. E aí, quando eu me senti, então, realmente disposta a encarar o Literatame como um trabalho, de fato, foi que eu abri essa possibilidade e o retorno também foi incrível. Hoje, se não fosse esse financiamento coletivo, provavelmente o canal não existiria mais. Então, é o que me dá suporte aí para continuar fazendo isso. Também mostra esse poder, essa força da comunidade, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos de trabalho independente, foi que o trabalho independente não significa estar sozinho. E parece óbvio, mas para mim não era. Eu demorei bastante tempo para aceitar isso, que pelo contrário, o trabalho independente só tem sentido se for em coletivo. Então isso foi uma das coisas também preciosas que o Literatame me ensinou, e poder contar com o público, sentir que eles estão realmente engajados, estão participando comigo, não sou só eu que faço o Literatame sozinha, me dá muita força para continuar mesmo. Então é incrível, eu gosto muito dessa face do independente, essa face mais humana do independente. Bom, é uma loucura produzir conteúdo porque eu faço tudo praticamente. Agora, depois dessa campanha, eu tenho ajuda para editar os vídeos, então eu consegui passar meus vídeos para a edição de uma outra pessoa. Mas de resto, assim, eu faço tudo sozinha. Então, por exemplo, os vídeos de entrevista, eu leio o livro, eu preparo as perguntas, eu entro em contato com o autor ou com a editora, eu vou até lá, eu marco o local onde a gente vai gravar quando o autor não mora em São Paulo, o autor ou a autora. Então, todo esse trabalho que tem por trás para chegar num vídeo de 20 minutos leva dias. E tudo isso quem faz sou eu. Então, é meio pesado, sim, às vezes fica difícil, principalmente pelo que a gente estava comentando da coisa da interação do público, nessa necessidade de a gente estar sempre conectado e tal, que também às vezes pesa na cabeça, mas eu tentar achar o equilíbrio, né? Então, assim, é uma rotina meio doida. Eu defino aquilo que eu tenho essa liberdade de definir aquilo que eu quero produzir, mas também tenho que arcar com todas as responsabilidades dessa produção. Então, acho que essa talvez seja a parte mais difícil, assim, do trabalho. Sem dúvida, a internet democratiza o acesso à leitura a partir do momento em que qualquer um pode ligar o celular e falar sobre literatura. O que, curiosamente, incomoda algumas pessoas que dizem querer que a literatura chegue a outros lugares, mas eu acho que a gente precisa partir primeiro de dentro, assim, eu digo, do meio literário, esse movimento para quebrar a noção de pedestal em que a gente coloca a literatura. Porque fazendo isso a gente só afasta ela de quem está longe já. Então, quando a gente traz a discussão literária, a gente traz conteúdos literários para a internet, que está na vida da maior parte dos brasileiros, a gente acaba aproximando ela da realidade da maior parte dos brasileiros. Tratar da literatura de forma descontraída na internet também dá uma outra cara para a literatura. Para eu penso principalmente em canais que têm o público-alvo mais jovem, né? Adolescentes que estão ali terminando o ensino médio, por exemplo, e que muitas vezes veem na literatura uma chatice, uma obrigação, e de repente acabam entrando em contato com um vídeo, com uma foto no Instagram.
em que alguém mais ou menos ali da idade deles, um pouquinho mais velho, tá falando da literatura de forma apaixonada, como algo transformador, como algo divertido, como algo que acrescenta. Quando isso acontece, tem uma magia aí. Então, é o tipo de magia que é difícil de conseguir por outros meios, porque talvez a internet seja hoje o maior contato, principalmente agora nessa pandemia, mas a maior forma de contato que existe entre as pessoas. Então, a gente precisa que a literatura esteja ali também. Caso contrário, a gente vai continuar mantendo ela isolada, afastada da realidade e só dentro dos mesmos círculos, que não é o que deveria acontecer. Existe uma resistência gigante por parte, principalmente da mídia tradicional, que divulga literatura, assim, jornais, pessoas que trabalham, publicam ali, tem muita resistência em relação a esse tratamento da literatura de forma mais informal na internet. O que me parece faltar nesse pensamento é a ideia, a noção de que um suporte não anula o outro. Então, falar sobre literatura na internet não vai acabar com falar na literatura na mídia tradicional ou com falar na literatura em livros teóricos. São simplesmente formatos diferentes e que também você não pode exigir que neste formato do YouTube ou do Instagram exista o mesmo peso, a mesma rigidez que o acadêmico exige, sabe? E parece que é aí que mora a resistência, essa coisa de talvez porque as pessoas têm falado com mais facilidade sobre literatura na internet, sem a necessidade de ter, por exemplo, uma formação acadêmica em letras ou em estudos literários para conversar sobre isso, e tem chegado, às vezes, a mais pessoas do que a mídia tradicional, do que a crítica literária convencional. Mas eu não vejo por que enxergar isso de forma negativa, principalmente porque muitas vezes é a internet, é a literatura na internet que vai abrir o caminho para que aquela pessoa que está assistindo posteriormente chegue ao suplemento literário, posteriormente chegue à crítica literária tradicional. Então eu acho que a gente tinha que caminhar muito mais juntos do que separados, e eu falo isso como alguém que adora gravar vídeos para a internet e adora escrever textos críticos também. Então eu gosto desses dois formatos e eu consigo enxergar a importância deles, sem essa ideia de rivalidade que parece é uma lógica que sustenta muitas das nossas relações nesse sistema que a gente vive, né? E que a literatura não está imune a essa lógica. Então existe ainda isso, e eu acho que a gente teria muito mais a ganhar se houvesse essa comunhão entre os suportes e não essa aversão. E a Biblioteca Ligiana é fruto de um dos encontros mais especiais assim, que a literatura me proporcionou. Eu conheci primeiro a Lígia Fagundes Telles na biblioteca pública, como eu comentei, passeando ali pelas estantes. Eu tinha uns 14 anos, 13 menos, e aí eu vi um livro chamado As Meninas, e eu gostava muito de escolher os livros pelo título. Aí eu vi As Meninas, pensei, eu sou uma menina, por que não? Peguei o livro para ler. Não deu muito certo, porque esse é um livro mais complexo, assim, da Lígia, em termos narrativos. Existe uma polifonia narrativa ali bastante complexa mesmo. Enfim, não deu certo, mas depois de um tempo foi de novo na biblioteca que eu encontrei, antes do Baile Verde, um outro livro da Lígia, e dessa vez deu certo. Eu já era um pouco mais velha, esse é um livro de contos também, é outro estilo. E aí eu me apaixonei perdidamente pela Lígia, decidi que eu queria estudar ela na minha iniciação científica, lá na faculdade. Então eu estudei as relações de alteridade nos contos de Antes do Baile Verde, e durante a minha pesquisa eu acabei entrando em contato com o trabalho do Newton Rezende, que é professor de literatura lá na Federal ou na Estadual de Alagoas, eu não tenho certeza agora, mas que faz um trabalho maravilhoso de leitura crítica das obras da Lígia, e que tem um livro que é A Construção de Lígia Fagundes Telles, que é uma edição crítica de Antes do Baile Verde. E aí eu conheci esse livro, acabei me apaixonando pelo trabalho do Newton, e daí a gente entrou em contato, acabamos virando amigos. Nisso, o Proust, mais uma vez, também fez com que eu entrasse em contato com o Carlos Eduardo, que é criador do Proust Brasil, que é também um perfil
lá no Instagram voltado à divulgação e ao estudo da obra do Proust aqui no Brasil. E ele também se apaixonou pela Lígia. E um dia ele organizou um festival literário em Itapetininga em que a Lígia era homenageada. E aí ele convidou o Newton, também me convidou para que a gente fizesse uma mesa. E aí nesse dia a gente decidiu, então, criar essa biblioteca ligiana que tinha a intenção de divulgar, de propagar a literatura da Lígia e as obras que têm relação com ela. Então, esse perfil ele é um perfil no Instagram. A nossa ideia é mesmo divulgar o trabalho dela. Então, a gente começou agora há pouco tempo, temos muitas ideias por conta da pandemia. Está tudo um pouquinho adormecido ainda, mas a gente pretende trabalhar com isso de maneira mais insistente, mais para frente. E o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea é um clube que foi criado pelo Humberto Conzo Júnior, que é um autor e também booktuber, também fala sobre livros na internet. A gente se conheceu por causa disso. E ele criou este clube também por ser um apaixonado por literatura brasileira contemporânea, com a intenção de divulgar essa literatura. E agora, no início dele, ele criou há alguns anos o clube, é um grupo no Facebook, não tinha encontros presenciais ainda. E aí, no início desse ano, ele me convidou para ser uma das mediadoras. Então, somos nós dois que tocamos o grupo agora. E a gente lê uma vez por mês um livro de literatura brasileira contemporânea, que nós dois fazemos a curadoria ali, buscando sempre manter essa pluralidade de editoras, de vozes mesmo narrativas. E a gente chegou até a fazer um encontro esse ano, mas depois também tivemos que parar as coisas por um tempo. Mas o Humberto agora lançou o clube de assinaturas do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Então tem rolado muito bem essa discussão todo mês ali. É um grupo com 6.000 pessoas interessadas por literatura brasileira contemporânea. Então é impressionante, a gente diz muito que não há quem leia no Brasil ou que não há quem leia literatura brasileira contemporânea, mas há sim, e é muito massa poder reunir essas pessoas desse modo, pessoas do Brasil e do mundo todo ali num grupo. Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu tenho a resposta para essa pergunta. Seria muito maravilhoso se eu tivesse. Acho que todo mundo que trabalha com literatura já se perguntou isso. Mas eu vislumbro pelo menos 2 passos que eu considero fundamentais para dar início a esse processo. O primeiro deles é ler. Parece óbvio, mas é preciso que a gente leia e lê mesmo, e lê de tudo. Inclusive, e eu acho que principalmente, é literatura brasileira contemporânea, porque para entender o Brasil, a gente precisa ler o Brasil, sabe? Então, a gente precisa saber que Brasil é esse que a gente quer transformar em um país de leitores. Então, esse eu diria que é o primeiro passo, ler. E o segundo passo, eu diria que é conversar sobre essas leituras. E não conversar assim, sobre o que esses livros causam, conversar sobre o que eles despertam em você. E não só entre os seus, só com aqueles que já são leitores, mas com quem não tem esse hábito. Às vezes até deixando de lado por alguns momentos os aspectos técnicos da sua leitura, para falar de modo afetuoso mesmo sobre ela, sabe? Dividindo com o outro como foi que aquele livro te afetou, como é que aquele livro também pode afetar outras pessoas, recuperar aquilo que parte da literatura em direção ao que chamamos de humano, né? E que nos conecta uns aos outros. Então, eu realmente acredito que o afeto é revolucionário. Então, qualquer mudança deve partir do afeto. Então, que a gente leia e fale de literatura de modo afetuoso, para afetar o outro e, assim, criar uma rede. Quem sabe formar um país de leitores.